Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 12 de março de 2025. Nós vamos meditar em Provérbios 12. Nós estamos nessa série chamada Pílulas de Provérbios, que tem como objetivo dividir cada capítulo de Provérbios em pequenos pedaços, em forma de pílulas, para que possamos aprender o conteúdo de Provérbios de uma forma mais simples e efetiva. E Provérbios 12, se nós tivéssemos que dar uma única palavra para esse capítulo, a palavra seria disciplina, porque todo o texto de Provérbios 12 chama para esse tema. Então nós colocamos aqui como título que a disciplina traz felicidades. Então, aqui, Provérbios 12, dia 12 de março de 2025, continuando nas pílulas, paramos ontem na pílula 71 e hoje a pílula 72 é: a disciplina vence o talento. O versículo 1 nos diz: todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Anotações aqui. Em Provérbios 10, 17, nós lemos: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Se você acolhe, aceita, recebe, aceita a disciplina, você aprende o caminho correto para você e também passa a mostrar o caminho da vida para os outros também. Quem ignora e odeia a repreensão peca, erra, tropeça, cai, não aprende e também faz o mesmo com os outros. Valorize-se e entenda que o amor à disciplina traz conhecimento espiritual, emocional e físico, pois quem é disciplinado faz o seu devocional diário e mantém a relação com Deus em dia. Isso garante controle emocional pelo perdão, amor, comunhão, domínio próprio, equilíbrio na alma, que leva à saúde física, pela prática da atividade física, da alimentação correta, da boa gestão dos recursos e das pessoas à sua volta. Quando você se torna uma pessoa disciplinada, você fica melhor e influencia todas as pessoas à sua volta e transforma o mundo ao seu redor, alcançando a sua família, os seus parentes, o seu lugar de trabalho, sua empresa, os lugares onde você compra e negocia e com todas as pessoas que você se relacionar. Então, a pílula 72 é: a disciplina vence o talento. Tem muitas pessoas que são muito talentosas. Elas sabem fazer muito bem alguma coisa, como, por exemplo, tocar muito bem um instrumento musical. Mas elas, quando não são disciplinadas, por exemplo, elas ficam na preguiça, sem usar esse talento para criar uma banda, para tocar em algum lugar, para multiplicar esse talento, produzindo riqueza, gerando alguma coisa que vai influenciar as pessoas à sua volta. De nada adianta você ter uma habilidade, um talento, se você não tem disciplina para usar esse talento. Como também alguém que cozinha muito bem, pode ser um excelente chefe de cozinha, mas que se entrega para a preguiça. Então ele não levará avante o seu negócio, o seu restaurante, pois não tendo disciplina, você não chega a lugar algum. Alguém que tenha menos habilidade, mas que tenha disciplina, que faça aquilo que é necessário, que é o mínimo para atendimento dos seus clientes, para trazer alegria para o seu público e que tenha disciplina, pode chegar muito mais longe do que alguém que tenha um talento extraordinário, por mais extraordinário que seja. A disciplina vence o talento. Então, mesmo que a pessoa tenha talento, ela depende da disciplina para que ela possa avançar. Pílula 73. Como obter o favor do Senhor? Então, sendo bom,
O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades, o Senhor condena. Na verdade, essa pílula não ficou muito boa, né? Como obter o favor do Senhor, é melhor dizer assim: o homem bom obtém o favor do Senhor. Porque é o que o texto nos ensina. O homem bom obtém o favor do Senhor. Então, muitas pessoas pensam: como é que eu alcanço, que eu consigo o favor do Senhor? Sendo uma pessoa boa. O homem bom obtém o favor do Senhor. É o que nós lemos no versículo 2. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades, o Senhor condena. Anotações. O homem bom alcança o favor do Senhor. O que é o favor do Senhor? O favor do Senhor significa vida longa, de paz, riquezas e honra. Essas promessas sobre o favor do Senhor estão registradas em Provérbios, capítulo 3, versículo 16, e são reservadas para aqueles que guardam sua comunhão diária com Deus, a quem ele derrama as suas ricas bênçãos. Então, quando nós lemos Provérbios, no capítulo 3, Provérbios, capítulo 3, nós podemos dizer que é o capítulo que nos fala a respeito do favor do Senhor. Quando você lê Provérbios, capítulo 3, o capítulo fala que aquele que busca Deus, aquele que busca guardar a comunhão com Ele, encontra a sabedoria, vai encontrar a bondade, e que se a pessoa tiver a bondade e a fidelidade em relação a Deus, e for bondoso e fiel também para os homens, para as pessoas com quem ela se relaciona, então ela obterá o favor do Senhor. E o texto de Provérbios 3 fala que o favor do Senhor acontece quando Deus entrega para a pessoa vida longa e de paz. E ele traz, junto com a vida longa e de paz, as riquezas e a honra. Então, a pílula 73 é essa. Você quer ter uma vida longa, uma vida de paz, uma vida onde você obtém riquezas, onde você é honrado por Deus e pelas pessoas com quem você vive, então você precisa buscar o caminho da bondade. Você precisa se afastar de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é mal, porque é isso que vai fazer com que Deus se agrade de você e que as pessoas gostem da sua companhia, gostem de você. Se você é uma pessoa que vive criando confusão o tempo todo sem dar o perdão, o tempo todo com mau humor, com falta de temperança, o tempo todo irritado e irritada, o tempo todo reclamando da vida, sendo vítima, falando que a culpa é do meu pai, é da minha mãe, é do meu irmão. Quando você age dessa forma, você está dando lugar para o mal. Quando você se entrega para fofocas, falar mal das outras pessoas, sempre olhar o lado negativo dos outros e destacar isso, você não vai ser bem-vindo nos lugares. O próprio Deus diz que nós devemos nos cuidar dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, para nós sermos melhores. Então, o homem bom obtém o favor do Senhor. A pílula 74 é: tome suas decisões sempre pela justiça. Nós vamos ler aqui os versículos do capítulo 12 que falam a respeito dessa disciplina, de sempre que você for tomar uma decisão, veja sempre o caminho da justiça. Versículo 3: ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. 5. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. 6. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, ou seja, são armadilhas mortais, as palavras dos ímpios. Mas quando os justos falam, há livramento. Os justos sempre falam para explicar, esclarecer, para que a pessoa receba livramento. 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Porque os justos sempre fazem o que é certo. Os ímpios
são derrubados e desaparecem porque se envolvem com coisas erradas. 21. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. 28. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que preserva da morte. Então nós vemos aqui no 21 que os ímpios estão cobertos de problemas. Por quê? Fazendo coisas ilícitas, com corrupção, com engano, com trapaça, com mentira, com fraudes nos contratos, com desvio de dinheiro em coisas erradas, eles acabam se envolvendo em problemas. Agora, o justo, nenhum mal o atingirá. No caminho da justiça, como diz o versículo 28, está a vida, porque o justo nunca vai correr o risco de morte, mas quem faz coisas erradas corre o risco de enganar a pessoa que não vai aceitar ser enganada e que vai comprar uma arma ou vai contratar alguém para matar aquele que o enganou. Essa é a vereda que preserva da morte. Então, as anotações aqui. O justo é aquele que, tal como uma roupa justa, guarda tão bem os mandamentos do Senhor em si, que tudo que fala, faz e pensa é ajustado à vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, como diz em Romanos 12, versículo 2. De modo que tudo que é justo, tudo o que o justo faz, permanece, pois seus planos são todos retos e livram dos males. Por outro lado, o caminho dos ímpios não é firme, como diz os versículos 3 e 7 que nós lemos, porque é enganoso, como está escrito no versículo 5, e serve como emboscadas para a morte, como dizem os versículos 6 e 28. Então, tome suas decisões sempre pela justiça. Sempre faça o que é justo. Você vai estar seguro, você vai estar tranquilo e você vai, quando tiver o ganho, com estabilidade e segurança. Nunca aceite, isso aqui parece óbvio, mas quando uma pessoa recebe uma proposta de muito dinheiro e dependendo de quem vem a proposta, às vezes nós temos amizades com alguém que há muito tempo é nosso amigo e de repente a proposta de fazer alguma coisa errada chegou para o nosso amigo. E esse amigo já é tanto tempo nosso amigo que de repente quando a pessoa faz o convite, nós, pela questão emocional, somos impulsionados a pensar, eu vou fazer isso só uma vez. E se eu fizer isso só uma vez, talvez ninguém vai descobrir. Um outro assunto que está relacionado aqui com tome suas decisões sempre pela justiça. É justo que o marido e a mulher sejam fiéis no seu relacionamento. Às vezes aparece uma proposta no local de trabalho, na faculdade, ou de repente você saiu para dar uma volta, foi ao mercado ou na farmácia e de repente apareceu alguém que chamou a sua atenção e que veio, te abordou e falou com você e de repente você pensou, é só uma vez? Ninguém precisa saber depois que eu fiz isso. Mas quando você se deixa carregar e se levar para a prática da injustiça uma vez, depois você corrompe a sua mente. E depois que você faz isso uma vez, e durante um tempo você não foi descoberto, você pensa: eu já fiz uma vez e não houve nenhuma consequência ruim ou negativa. Se eu fizer uma segunda vez, ninguém vai descobrir. E é assim que surge uma nova pessoa que amanhã você não vai nem se reconhecer quando você se olhar no espelho. A corrupção, a injustiça, ela destrói a pessoa aos poucos. E é com esse pensamento de que é só essa vez, é só uma vez, de maneira sorrateira, que as pessoas caem e tropeçam. Então, nunca dê lugar para a injustiça. A injustiça deve ser tratada como injustiça e nunca pode ser aceita na sua vida. Pílula 75.
Avalie o comportamento da mulher antes de se casar. Esse versículo 4 fala sobre isso. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. As anotações. A primeira, Provérbios 31 é uma referência de características que um homem deve levar em consideração quando escolhe uma mulher para casar-se. Por outro lado, Provérbios 7 traz uma série de características da mulher a ser evitada. Então, quando você abre o capítulo 31 de Provérbios, você vê uma lista do versículo 10 até o versículo 31, falando a respeito das qualidades de uma mulher que tem virtudes. Então, é uma boa leitura para se fazer, para que você procure uma mulher exemplar. Porque, como nós lemos o versículo 4, a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. A de comportamento vergonhoso pode ser encontrada em Provérbios capítulo 7. O capítulo 7 fala a respeito de uma mulher que morava próximo ao palácio em que o rei Salomão morava, e ele, olhando pela janela, via que aquela mulher sempre estava, ora nas ruas, ora nas praças. Sempre no crepúsculo, ali no entardecer, ela colocava uma roupa escandalosa. O texto de Provérbios 7 fala que ela é espalhafatosa, ou seja, que ela chama a atenção, que ela estava com perfume bastante marcante, e ela procura um jovem que estava indo no caminho para sua casa, e ela aborda aquele jovem e diz para ele: já paguei os meus votos. Em outras palavras, eu estou com Deus, e agora já paguei os meus sacrifícios, e agora eu vim aqui para encontrar você, e o meu marido não está em casa, então podemos passar essa noite, e eu já arrumei a minha cama, e não acontecerá nenhum perigo para você. Então, a mulher que é descrita em Provérbios 7 é essa mulher. Então, mulheres que são escandalosas. Então, o ponto 2, a anotação 2. Se uma mulher gosta de gravar vídeos com roupas curtas, gosta de se vestir com roupas com decote, roupas coladas, gosta de perfumes chamativos, gosta de falar alto em público, de chamar atenção para si, gosta de postar vídeos e fotos de biquíni, roupas curtas que marcam o corpo e de receber curtidas de vários homens por isso, não seja tolo de ser um daqueles que dá curtidas. Nós encontramos esses homens que são tolos, eles ficam olhando e dando curtidas. Não gaste seu tempo olhando para essas mulheres, pois elas não são para casamento. Pois essas são as características da mulher espalhafatosa que Provérbios 7 menciona. 3. Se você é um cristão que sempre andou no caminho da luz e está solteiro, avalie o passado da mulher. Muitas mulheres entram na igreja depois de anos envolvidas em vários relacionamentos e, por mais que elas se arrependam e se convertam a Jesus, não há como você apagar as experiências que ela teve e que só ela carrega consigo mesma. Algumas têm dificuldades em manter fidelidade, mesmo depois de convertidas. Sofrem tentações na carne e você terá de lidar com isso o tempo todo. Se você pode se relacionar com uma mulher que decidiu-se por Jesus e para quem é natural dizer não aos convites do mundo, porque ela quer um relacionamento de Deus, por que se envolver com alguém que tem dificuldades com isso? Casamento também é sociedade, e você precisa ver com quem negocia para não ter problemas na sua vida. Anotação número 4. Mulheres que já tiveram muitos relacionamentos devem procurar homens que igualmente tiveram vários relacionamentos, porque o jugo fica igual e os dois entendem como é ter tido vários relacionamentos sem que ninguém possa acusar o outro nem se sentir superior ou inferior ao outro. Há vários relatos de mulheres virgens que se casaram com homens que já tinham tido vários relacionamentos e foram traídas, e vice-versa também. Então, se a pessoa nunca colocou limites a si mesma sobre sair com várias pessoas, significa que para ela isso não é problema. É
experiência. E é assim que essa pessoa enxerga o mundo. Mesmo que ela venha para Cristo, seja homem ou mulher, essa pessoa pensa assim. E não terá problemas em enxergar que mais um relacionamento é só casual, ou foi uma escorregada, ou foi só um equívoco que aconteceu, e elas têm um entendimento de que se a pessoa ama ela de verdade, deve provar seu amor perdoando ela. Nós vemos isso muitas vezes. Cristo disse claramente em Mateus 19 que esses casos de relação com outra pessoa são adultério e justificam o divórcio. E, inclusive, se alguém olhar para outra pessoa com intenção de intimidade com ela, isso já é adultério. Portanto, não se trata de uma opinião, mas é fato que pessoas que nunca viram isso como problema entendem que isso é normal e não há como mudar a opinião delas. Mesmo que digam que entenderam e que se arrependeram, que entenderam e que se arrependeram. É o que a realidade mostra todos os dias. Portanto, se você se guardou, case-se com alguém que pensa como você, que também se guardou. Não se entregue para alguém que não pensa como você. Anotação 5. Esse verso fala a respeito da mulher que é a coroa de seu marido. Mas a escolha do marido para se casar também é importante. E as mulheres devem estudar e meditar nos textos de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 5, e 1 Timóteo, capítulo 3, que falam a respeito de comportamentos da mulher e do homem. Então, o texto aqui está falando que a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Então, o texto está dando um destaque para o homem que está buscando uma mulher. Mas nessa anotação número 5, nós estamos destacando que a mulher também merece um homem que seja como uma coroa para ela. Então, se você é uma mulher solteira, está buscando um relacionamento, você deve buscar um homem de Deus. E para que você tenha parâmetros, assim como o homem pode se basear em Provérbios capítulo 31 e Provérbios capítulo 7, para ver o que é bom e o que é ruim, a mulher pode se basear nos textos de 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 a 5, que fala a respeito de como deve ser a beleza da mulher, e isso explica como se portar. E 1 Timóteo capítulo 3 fala sobre quais as características de um homem de Deus. Então, se um homem não se encaixa naqueles critérios de 1 Timóteo capítulo 3, também deve-se pensar se vale a pena ter esse relacionamento. E o ponto 6. Casamentos se dissolvem rapidamente por falta de sabedoria nas escolhas e na correta avaliação na fase do namoro. Se as pessoas prestarem atenção no que fazem durante a fase de namoro até o noivado, certamente conseguem receber livramento. Então, avalie os textos da Bíblia e seja rigoroso e rigorosa nesses critérios, porque eu já vi mulheres que conheceram homens que estavam pregando e elas disseram, mas ele é um pregador. E elas fizeram a parte espiritual. Oraram, falaram com Deus e Deus disse para elas, ele não está firme. E eram pessoas que, embora estivessem pregando, vieram do mundo de vários relacionamentos. E, inclusive, estavam pregando e já tinham acabado. Um deles, um dos casos que, que eu tive conhecimento, a pessoa, a mulher, falou com Deus e Deus disse: ele não está firme. E aquele pregador tinha acabado de terminar o segundo casamento. Ele já tinha tido um casamento, terminou o casamento, casou de novo, perdeu o casamento, e essa irmã queria se casar com ele e falou com Deus, e Deus disse para ela: ele está pregando, mas ele não está firme. Porque depois de um tempo que a pessoa paga a disciplina, ela é restabelecida na igreja, ele estava solteiro, restabelecido, e colocaram ele novamente para pregar. Então, aparentemente, parecia, ele está tratado, agora ele já está curado.
mas quando ela se envolveu com ele, o casamento dela durou 2 anos e ele traiu ela também. Então, e Deus tinha dito para ela: não se envolva. E ela, mesmo com a resposta de Deus, ela disse: ele vai mudar. Então, quando você presta atenção nessas orientações da Bíblia e você segue realmente o que a Bíblia diz, você recebe livramento. A Bíblia não falha, a Bíblia não erra. A Bíblia é a palavra de Deus. Pílula 76. A sabedoria traz honra para quem a possui. Então, versículo 8: o homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Eu não fiz nenhuma anotação aqui no 76, porque nós estamos hoje lendo Provérbios 12. Quem está acompanhando aqui as pílulas de Provérbios já viu quando nós lemos Provérbios capítulo 1, Provérbios capítulo 2, Provérbios capítulo 3. Todos os capítulos de Provérbios vão falando que quando você tem a sabedoria, ela vale mais do que a prata, ela vale mais do que o ouro. Quem tem sabedoria consegue tomar uma cidade fortalecida. Por quê? A sabedoria permite que o homem e a mulher, né, todo o homem, o ser humano, consiga tomar a decisão certa para cada situação da sua vida. Agora, quem tem o coração perverso é desprezado. O que é o coração perverso? O coração perverso é o coração que desonra a Deus, que fala: Deus não existe, eu não preciso de Deus, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu estou vendo, eu quero fazer isso. Então, quem é perverso e faz o que quer será desprezado. Será desprezado porque quem é perverso nesse nível de ser egoísta, de pensar só em si próprio, ignora e desrespeita o próximo. Pílula 77. Valorize a verdade, não a aparência. Versículo 9. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. As anotações aqui. A anotação número 1. Vários famosos dizem que quando estão no palco sentem-se amados, mas ao voltarem para casa sentem-se vazios, pois não têm amigos verdadeiros e pessoas que realmente se importam com eles. Na realidade, a vida deles é fingida, uma mentira. Parecem ser alguém, mas não têm a comida espiritual, a relação com Deus, por meio de Jesus, que traz amigos sinceros. Então melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. Essas pessoas fingem, parecem que são alguma coisa, eles têm aparência. Então, a pílula 77 é: valorize a verdade, não a aparência. Valorize que às vezes você não é famoso, não tem um reconhecimento das pessoas em geral, mas você tem a Deus, você tem a Jesus, você tem pessoas que são seus amigos na hora em que você precisa que alguém ore por você. Você tem pessoas que estão ali para lhe servir como apoio, lhe servir como amigos, lhe servir para ajudá-lo, para escutar a sua lamentação, o seu choro. E essas pessoas muitas vezes parecem, elas fingem ser alguém, elas parecem que têm muito, mas muitas delas falam: quando estou com os meus problemas, não tem ninguém para estar ali comigo. Então, o ponto 2. Por outro lado, existem pessoas anônimas, mas que nas horas difíceis têm amigos sinceros que lhe servem de apoio, ajuda e sustento. Ponto 3. O que você prefere entre ser genuíno, autêntico e verdadeiro e contar com a amizade de Jesus e de amigos e irmãos em Cristo e ter fama e fingir que tem a vida perfeita quando nas horas que mais precisa não há pessoas realmente interessadas em saber como você está e o que precisa para apoiar você. Então, o ponto 3 aqui faz um questionamento. E a anotação 4. Esse verso ensina a repensar a inveja ou a cobiça
de pessoas que parecem ser ou têm a pretensão de ser alguém por causa de sua fama, dinheiro, influência e poder, mas que se estiverem fora da TV, da internet ou do rádio, perdem totalmente sua relevância e ainda não tem quem se importe de verdade com eles. Então, a pílula 77 é: valorize a verdade e não a aparência. Valorize as pessoas que você tem à sua volta, que são verdadeiramente seu apoio. E não fique olhando para aquelas pessoas que parecem que vivem uma vida de aparência. Às vezes aquela pessoa tem um carro muito caro, mora em um lugar muito caro, mas a vida dela não é aquilo que você pensa que realmente é. E mais uma anotação aqui é que muitas pessoas olham na internet e parece que elas têm uma vida muito boa, mas na verdade aquilo tudo é só imagem. Então a vida na internet nem sempre corresponde à verdade. Às vezes parece que a pessoa tem aquela vida, mas não é tudo aquilo. Pílula 78. A verdadeira bondade se revela nos pequenos gestos. Então aqui o versículo 10 fala que o justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Lendo de volta: o justo cuida bem dos seus rebanhos. Tem uma versão que fala assim: o justo cuida bem dos seus animais, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Então, as anotações: número 1. O justo se importa com seus animais e cuida bem deles, por amor, bondade, verdade, não por segundas intenções. Esse texto ensina que se o justo cuida bem até dos seus animais, muito mais devemos cuidar dos vulneráveis, idosos, crianças, adolescentes, mulheres, deficientes, por respeito à criação de Deus. A anotação 2. Os ímpios podem até agir com bondade, amor e respeito com alguém por interesses políticos, em fazer negócios, em conseguir cargos, posições, fama, poder. E quando agem com bondade, com intenções de satisfazer suas pretensões, elas estão sendo cruéis, porque não revelam amor genuíno, autêntico, verdadeiro, sincero, com real intenção. Anotação número 3. Para relacionamentos, esse versículo ensina que você deve prestar atenção a como seu ou sua pretendente age com os animais e com os vulneráveis, principalmente como trata os seus pais, avós e pessoas em situação de risco, pois isso revela a personalidade da pessoa e a relação que ela tem com Deus. Deus é amor e ele ama a criatura, e quem tem relacionamento com Deus também ama o próximo e tem disposição em servir e ajudar os outros. Então aqui esse versículo, quando fala que o justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis, traz uma pista sobre quem é a pessoa. A anotação número 4. Em educação financeira, esse versículo ensina que, assim como o justo cuida bem dos seus animais, ele tem bastante responsabilidade na administração de cada centavo que recebe, evitando gastos desnecessários, pensando em investir para o futuro e não gastar mais do que ganha. Uma pessoa justa nunca vai se colocar em dívidas irresponsáveis que colocarão a família em risco, em ansiedade, endividamento e futura pobreza, como muitos que não se acautelam e depois de mortos, a família descobre que era tudo ilusão, porque havia dívidas e mais dívidas. Seja honesto ao entrar em uma relação, ao falar de dinheiro, pois quem casa com você precisa saber das suas reais condições, pois aparentar ter mais do que tem
para impressionar é crueldade, pois você está enganando e criando uma perspectiva falsa na outra pessoa. Preste atenção se a pessoa que parece ter tudo o que tem realmente tem aquela condição que você imagina, pois muitos alugam as coisas para impressionar alguém e quando você vai ver, caiu em uma mentira. Então aqui essa anotação 4 serve para falar sobre a questão financeira. Tem muitas pessoas que durante a fase que na administração financeira parece que cuidam muito bem das suas finanças, mas aquilo é apenas uma aparência. Relacionando educação financeira com relacionamento, tem pessoas que às vezes pensam: eu vou entrar nesse relacionamento porque vai ser bom para mim. E pode não ser bom, porque você não avaliou com cautela. Então, a pílula 78 é: a verdadeira bondade se revela nos pequenos gestos. Quem cuida bem até dos seus animais, mostra que tem um cuidado com a criatura de Deus. Então vai cuidar bem também dos vulneráveis, das pessoas, mostra que tem condições de ter um bom cuidado com relação ao seu cônjuge, que vai ser uma boa pessoa no relacionamento, que vai ter cuidado com relação aos seus filhos, que vai ter cuidado com as pessoas da família. Então, quem é cuidadoso, assim, a verdadeira bondade se revela nos pequenos gestos. Preste atenção nos pequenos gestos. Mas essa é a pílula 78. A pílula 79. Trabalhe com sabedoria, seja íntegro e colha frutos duradouros. Versículo 11. Quem trabalha sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Versículo 12. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. As anotações. Número 1. Trabalhar a própria terra significa trabalhar em algo produtivo e ir atrás de fantasias significa correr atrás de atalhos como esquemas fáceis, corrupção, mentira, fraudes, pirâmides, jogos de azar, jogar em loterias buscando alcançar riqueza fácil, sem trabalho. O verso 11 afirma que quem age assim não tem juízo, pois fica desperdiçando tempo em coisas que não trazem segurança, estabilidade, garantia de fartura, que só se consegue com trabalho, estudo, dedicação a um negócio que realmente preste serviços ou venda de produtos em mercado honesto, de forma constante e segura. O verso 12 completa a ideia de que os ímpios desejam o despojo, ou seja, os benefícios tomados pelos maus. E são benefícios ilusórios, que só enganam porque podem dar resultado por um tempo, como no caso de quem comete crimes, mas cedo ou tarde levam à desgraça, enquanto que a raiz do justo floresce porque é fonte segura de riqueza e de fartura. Anotação 2. O trabalho honesto traz prosperidade duradoura. Quem investe esforço no que é certo constrói algo sólido, enquanto quem busca atalhos e ganhos fáceis pode acabar sem nada. Anotação 3. Relacionando integridade e cobiça. O justo constrói a sua vida de forma saudável, enquanto o ímpio sempre quer o que é dos outros. Mas essa mentalidade o leva à ruína. Por que que leva a pessoa para a ruína? Uma pessoa cobiça o carro que o vizinho comprou, a casa que o vizinho para a qual o vizinho vai se mudar. Então ele fica com a cobiça e ele vai lá e faz um financiamento que vai além daquilo que ele pode pagar, porque ele ficou com cobiça em relação ao próximo. Ao invés dele cuidar da integridade, dele cuidar da própria vida, dele cuidar a respeito do que ele pode, ele pela cobiça, ele foi atrás do outro sem prestar atenção na sua real condição. Isso leva ele para a ruína. E a anotação 4. O sucesso sustentável vem do esforço contínuo e da integridade, não de atalhos ou de cobiça. Então, a pílula 79 é: trabalhe com sabedoria e seja íntegro. Só faça aquilo que realmente está dentro das suas condições. Não se mova pela cobiça. Mova-se pela sabedoria, que isso vai trazer frutos duradouros. Pílula 80.
Fale com sabedoria e trabalhe com dedicação. Versículos 13 e 14. O mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. Versículo 14. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Anotações. Número 1. O mal fala sem pensar, fofocas, mentiras, fala mal dos outros e muitas vezes cria inimizades gratuitas, porque não pensa antes de falar e acaba fechando portas de negócios. O justo não cai nessas dificuldades, pois ele pensa antes o que, com quem, como, em que tom, em que momento e por que vai falar o que vai falar. E assim o fruto que o justo colhe das suas palavras é melhor, pois são casamentos restaurados, contratos fechados, amizades novas, perdão, solução de problemas, negociações realizadas, vendas feitas, multiplicação de talentos, vem o trabalho recompensado, como diz o verso 14. Anotação 2. O justo não cai em dificuldade também, porque o trabalho que ele faz é feito com dedicação. Só quem se dedica sabe o que precisa falar na hora de negociar, de tratar do seu negócio, pois quem é relapso não tem os dados, nem sabe o que falar na hora que tem de tratar de seus negócios. E a anotação número 3. O que falamos, na forma como falamos e a forma como trabalhamos decide os nossos resultados. Fale palavras positivas, mas também tome atitudes positivas, com muito esforço, dedicação, aperfeiçoamento, treinamento, desenvolvimento, para que as coisas sejam bem-sucedidas. Então, a pílula 80 é: fale com sabedoria e trabalhe com dedicação. Relacione aquilo que você fala com aquilo que você faz. Fale com sabedoria e, quando você estiver fazendo as coisas, faça sempre anotando dados para que você saiba como falar a respeito do seu trabalho e do seu negócio. Porque é isso que vai permitir que você negocie melhor, que você resolva os problemas de forma melhor e mais rápida, e que quando você tiver que falar com alguém, você saiba o que você está falando. Pílula 81. Ouça conselhos e mude, se precisar, tendo domínio próprio e prudência. Versículo 15 e 16. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Versículo 16. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. As anotações. Número 1. A teimosia do insensato. Mesmo que ele já tenha errado, ele continua achando que é justo fazer as coisas como ele faz. Se você testou ou tentou fazer alguma coisa e o resultado não foi bom, você precisa mudar o caminho. O sábio ouve conselhos, ele vai atrás de pessoas com mais experiência para entender por que não deu certo e corrigir a rota. Ouça conselhos, porque os conselhos são um dos pilares da sabedoria, como foi comentado em Provérbios 9. Em Provérbios 9, nós dissemos que o texto fala que a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 pilares. E nós dissemos que a sabedoria ela tem 7 pilares, que são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Então, o conselho é um dos pilares da sabedoria. Ouvir pessoas com mais experiência que nós a respeito de algum assunto nos ajuda a encontrar caminhos mais rápidos para passar por cima de dificuldades e problemas que a outra pessoa que tem mais experiência já venceu e sabe como resolver. Então, o insensato, ele pensa, mas eu estou fazendo tudo certo. E na visão dele, ele pensa que está fazendo tudo certo e ele fica teimoso. Mas aquele que é sábio ouve os conselhos. Esse é o versículo 15. Anotação 2. O autocontrole e a prudência. O insensato explode e se irrita facilmente. Esse é o versículo 16, que fala que o insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o prudente ignora o insulto. Então, lendo o 2, o autocontrole e a prudência. O insensato explode e se irrita facilmente. Isso gera conflitos em equipes, assédio moral, abusos, demissões, brigas, contendas por falta de autocontrole. O prudente ignora o insulto e deixa
para falar depois, na hora certa. Ele aguarda o momento certo e ele reflete bem o que precisa ser falado. E a anotação 3, aplicações práticas para a nossa vida. Letra A, cuidado com as palavras. Letra B, trabalho e palavras andam juntos. Letra C, seja ensinável para ouvir conselhos e mudar processos e rotinas que não dão mais resultados, embora tenham dado no passado. Às vezes, a pessoa já fez no passado aquilo que ela fazia dava muito resultado, mas hoje não está mais dando resultado. Então é tempo de mudar o processo. E a letra D, controle suas emoções para ignorar provocações bestas, tendo maturidade para evitar fracassos. Então essa é a pílula 81. Ouça conselhos e mude se precisar, tendo domínio próprio e prudência. Pílula 82. Fale a verdade, escolha palavras que edificam e construa uma reputação que dure para sempre. Versículos 17, 18 e 19. 17. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. 19. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. As anotações. Número 1. Seja uma pessoa que fala a verdade. Seja honesto, porque a mentira dura pouco tempo e quando ela é descoberta, a sua reputação fica arruinada para sempre. Nunca mais vão acreditar em você. Anotação número 2. Use palavras que edificam. É melhor você ter palavras que curam as pessoas e resolvem as situações para que você seja lembrado como alguém que ajuda e resolve os problemas, do que ser lembrado como alguém que só cria confusão e traz o mal. Anotação número 3. Se você falar sempre a verdade e com honestidade, você pode até ser prejudicado por um momento, mas no longo prazo você vai ter amizades melhores e relacionamentos mais duradouros, porque tudo que for injusto, desonesto, ilícito ou incorreto sairá do seu caminho. E quem anda por caminhos justos colhe resultados excelentes e duradouros. Não se importe de dizer não para as coisas ilícitas. Às vezes, a pessoa faz a coisa certa. Ela fala a verdade, escolhe palavras boas, preocupa-se com a reputação dela, combate o que é ilícito e ela acaba sendo mal falada depois, porque ela está num ambiente que prestigia a mentira e a corrupção. Mas não se importe de você perder um posto, um cargo, uma posição com essas pessoas que fazem coisas erradas. Você pode perder agora, mas quando você esse tipo de negócio é um negócio bom de você perder. Coloque para longe da sua vida o que é errado, porque o que é errado nunca traz segurança. É algo provisório, ilusório. Mas passe por essas situações sendo verdadeiro e honesto, porque você logo vai encontrar uma oportunidade que vai ser segura e estável. Pílula 83. O Senhor odeia o engano e a mentira, e dá alegria aos que promovem a paz. Versículo 20 e 22. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Versículo 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Anotações. Número 1. Quem maquina o mal usa de mentiras, engano, desonestidade e trapaça para conseguir os seus interesses pessoais. Mas fazendo isso, acaba perdendo a comunhão com Deus, porque o Senhor odeia o engano e a mentira, porque fere o próximo. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque Deus ama as suas criaturas e quer que nós também nos amemos uns aos outros, para que haja alegria e paz entre todos. Essa é a primeira anotação. Segunda, quem promove a paz e fala a verdade, promove o reino de Deus, a comunhão, a confiança entre as pessoas, os bons relacionamentos e negócios, que trazem unidade entre as pessoas com alegria e saúde a todos. E isso agrada a Deus. Por isso, remova o engano e a mentira da sua vida e inclua a paz e a verdade em suas relações com o próximo.
Pílula 84. Vença a preguiça. Faça a gestão da sua vida para desfrutar bem dela. Versículo 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. 27. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. Então, as anotações. Número 1. Mãos diligentes fala de pessoas que são dedicadas e que buscam fazer tudo o que fazem com inteligência, para ter resultados excelentes, extraordinários e fantásticos. Se você não pensa nisso, é hora de pensar em ter resultados assim, pois Deus nos criou à imagem e à semelhança dele, e basta olhar para a natureza e ver que tudo que Deus fez é excelente, extraordinário e fantástico. Para isso acontecer, é preciso governar. E governar exige gestão, administração de recursos, de pessoas, de fornecedores, de custos e despesas para cortar gastos desnecessários e refazer processos. E tudo isso levará o diligente para o governo de sua vida, enquanto que os preguiçosos acabarão escravos, porque o escravo é aquele que se sujeita ao governo de outra pessoa, porque é o outro que governa. Mas quem governa, só governa porque faz gestão. Então, fazer gestão da sua vida em todas as áreas. Faça gestão da sua vida em todas as áreas. Gestão da vida espiritual, da vida emocional, conjugal e do cuidado com sua alimentação, atividade física e saúde de forma preventiva. Ponto 2. Para desfrutar bem da vida, que significa aproveitar a sua caça, o texto fala: o preguiçoso não aproveitará a sua caça. Para você aproveitar a caça, ou seja, desfrutar do que você tem, é preciso dar valor a tudo que recebemos da vida e buscar a orientação de Deus no uso dos nossos bens e na forma como nos relacionamos com a família, com os amigos, cuidando do nosso corpo com alimentação adequada, sono, água, atividade física e fugindo da prostituição, do adultério, da fornicação, da lascívia. Sua vida, seu trabalho, sua família, seu cônjuge, seus filhos são bens que você deve valorizar. E o diligente faz exatamente isso. Ele administra e desfruta bem de tudo que tem, porque cuida, ele zela, sabe exatamente o valor de tudo que tem. E se alguma coisa não está bem, faça a gestão com cuidado, mirando no extraordinário, e logo você estará no governo de tudo, com crescimento, progresso e desenvolvimento em nível extraordinário, que é o que o Senhor pensa sobre você. Essa é a pílula 84. Vença a preguiça, faça a gestão da sua vida para desfrutar bem dela. Pílula 85. Escolha amigos bondosos e inteligentes e influencie para o bem. Versículos 25 e 26. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. 26. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. As anotações. Número 1. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Por isso, às vezes, é preciso sair de nosso ambiente para podermos evoluir. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Porque Deus tinha um plano específico para ele. Da mesma forma, a ansiedade, que é o medo do futuro, do que pode vir a acontecer amanhã, com previsões ruins, deprime o homem. Mas se ele tem amigos bondosos e sábios, eles podem mostrar para nós, com dados e fatos, que nossas previsões cheias de medo estão erradas e que podem nem vir a acontecer, trazendo tranquilidade, calma, alívio e paz. E anotação número 2. Por isso, o homem honesto consigo mesmo olha-se no espelho e faz uma avaliação sobre manter os amigos que constantemente escolhem ser maus, que vivem drogados, bêbados, que se prostituem, mentem, enganam e vivem se perdendo. Seja honesto com você mesmo. Você merece continuar com esses amigos? Ou você merece novos amigos, bondosos e inteligentes, e que vão lhe ajudar a crescer, a melhorar, a avançar, a prosperar, a enriquecer? Pense a respeito e seja honesto e cauteloso com suas amizades para fugir do caminho dos maus. Anotação 3. Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo.
Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Você pode ajudar seus amigos a abandonarem o caminho mau e se encontrarem com Deus, mas para isso tenha certeza de que está fortalecido e bem firmado em Cristo para influenciar e não ser influenciado pelo mal. Anotação 4. No dia que seus amigos estiverem mal, seja também o amigo bondoso e inteligente que usa bem as palavras para dar força e luz para seus amigos em alguma situação de ansiedade. Isso exige que você esteja sempre cuidando do que você vê, assiste, ouve, lê. Então se inspire diariamente na oração, na leitura da Bíblia, na leitura de livros indicados por bons conselheiros e não gaste seu tempo com notícias ruins, a não ser que seja para fazer alguma ação para converter o mal em bem que esteja na sua mão fazer. Pois de nada adianta ficar se informando do que acontece em uma guerra em um país distante que nunca vai entrar na sua vida ou chegar de alguma forma no seu país. Use seu tempo com sabedoria para mudar o mundo à sua volta naquilo que está a seu alcance, porque aí sim seu esforço e tempo gasto será útil e de valor. Essa é a meditação de Provérbios, capítulo 12. Em geral, o que nós vemos é que Provérbios 12 nos fala sobre disciplinas. Disciplina em relação a tomar decisões com base na justiça, disciplina com relação aos amigos que nós escolhemos, disciplina com relação a vencer a preguiça, disciplina com relação a andar sempre na verdade e nunca na mentira. Isso exige disciplina, fazer a coisa certa. Disciplina em relação a ter domínio próprio. Quando o nosso pensamento, a nossa mente quer nos carregar para ficar irados de maneira aborrecidos, de maneira rápida, ter domínio próprio. Tudo isso fala sobre buscar sabedoria, também fala a respeito de ter disciplina para poder realizar leituras, ver vídeos e buscar instrução o tempo todo. Valorizar a verdade também fala sobre disciplina. Então aqui o capítulo 12 de Provérbios, por isso que nós colocamos esse título, A Disciplina Traz Felicidades. Deus abençoe grandemente a sua vida hoje e sempre. Lembre que a disciplina vence o talento. Então, uma pessoa, você pode conhecer alguém que é muito bom em relação a alguma coisa, mas se você tiver disciplina e aquela pessoa não tiver a disciplina, você vence ela, porque a disciplina é o que traz resultados, é o que traz felicidades. Se uma pessoa tem muito talento, mas ela não tem disciplina, ela não consegue alavancar, prosperar e avançar. A disciplina é que leva aos bons resultados, aos resultados extraordinários, fantásticos, que levam você para um outro nível de vida e de felicidades. A graça e a paz de Cristo. Amém.